Olá, galera. Retornando à parte aí de botânica, né? Com relação a plantas, angiospermas, a gente tem que atentar para algumas características, né? Dos grandes grupos de angiospermas. Você tem as monocotiledôneas, e você tem as eucotiledôneas, o principal representante são as dicotiledôneas, tá? Então você tem que pensar em três características principais, apesar que são 5 características que você identifica. Por 3, tu mata a questão na prova, tá? Que é pelo tipo de raiz, pelo tipo de caule, pelo tipo de folha. Aí você pode pensar também na flor, né? E na quantidade de lojas encontrado dentro dos frutos. Então atente para isso. Então quando você pensar em monocotiledônea, tá? O tipo de raiz que vai ser característico de uma monocotiledônea, ela é uma raiz que a gente chama de raiz fasciculada, ou raiz em forma de cabeleira. Qual a característica que essa raiz tem? Quando você fala raiz fasciculadas, né, ou raiz em cabeleira, elas são raízes que só têm crescimento primário, não tem um crescimento secundário. E uma raiz fasciculada, ou as raízes fasciculadas, são aquelas que você não sabe diferenciar o eixo principal dos eixos secundários. Então, toda raiz que você não diferencia raiz principal de raiz secundária, né, porque ela tem um crescimento exclusivamente primário, aí tu tem uma raiz que a gente chama de raiz em forma de cabeleira ou raiz fasciculada, característica das monocotiledôneas. Já nas dicotiledôneas, a raiz, né, é uma raiz que a gente chama de raiz do tipo axial pivotante. Axial ou pivotante. Por quê? Porque ela tem um aspecto de um eixo. Você sabe diferenciar o eixo principal dos eixos secundários. Então atente para isso, né? Monocotiledônea, a raiz é fasciculada. Dicotiledônea, a raiz é do tipo axial ou raiz do tipo pivotante. Apesar que você pode encontrar a raiz axial também nas gimnospermas, que são plantas sem frutos. Então se ele falar assim, ó, quais são as plantas? Tá? Sem flores e sem sementes, que tem raiz fasciculada. Aí tu pensa nas pteridófitas. Quais são as plantas com flores, né? E com sementes, que tem raiz do tipo fasciculada. Aí tu pensa nas monocotiledôneas. Então, para as dicotiledôneas e as gimnospermas, a raiz axial pivotante. Você diferencia o eixo principal dos eixos secundários. Tá bom? É uma característica importante. Raiz fasciculada para mono, raiz axial para dicotiledônea. Segunda característica é o tipo de folha, né? Quando você analisa a folha de uma monocotiledônea, ela é uma folha que a gente chama de folha invaginante, tá? Ou uma folha apeciolada, quer dizer, folha que não apresenta pecíolo. E quando você analisa a disposição das nervuras, que são os vasos condutores de seiva, na folha ou no limbo, né? Você observa que a disposição das nervuras, elas são paralelas. Aí tu tem uma folha chamada de paralelinérvia. Então quais são as angiospermas que têm folha paralelinérvia? Ou invaginante ou apecioladas. Apeciolada porque não tem pecíolo, que é aquela hastezinha, tá? Então toda folha apeciolada eu chamo de invaginante. Tá certo? E as nervuras são paralelas, caracterizam as monocotiledôneas. Já quando você for pensar nas dicotiledôneas, a folha, né? Você sabe diferenciar uma folha assim, ó. Tem um talozinho, que a gente chama de pecíolo, né? Esse pecíolo, ele se conecta ao limbo, que é aquela parte laminar da folha. Então, se tem pecíolo, é de dicotiledônea. Se não tem pecíolo, é de monocotiledônea. Só que quando você analisa a disposição das nervuras, relembrando que são os vasos condutores de seiva, xilema e floema, no limbo, ela tem uma disposição reticulada, que tem uma nervura principal, por onde se ramificam as nervuras secundárias. Aí tem uma estrutura chamada de reticulada. E quando a folha tem nervuras reticuladas, a gente chama essas folhas de folhas reticulinérveas. Então, paralelinérvia para monocotiledônea, reticulinérvia para dicotiledônea.
Apesar que você pode encontrar alguns autores dizendo que a folha reticulada ou reticulinévea, ela é uma folha também chamada de peninévea. Porque quando você olha para a folha de uma dicotiledônia, ela lembra um pouco assim, a pena de uma ave. Tá? Então atente para isto. Olha a folha da mangueira, ela tem um aspecto assim de uma pena de ave. Eu chamo de folha peninévea e toda folha peninévea é reticulada. Então, se você olhar para a folha, por exemplo, da cana-de-açúcar, você observa que as nervuras elas são paralelas e não existe pecíolo, quer dizer que o limbo se insere quase que diretamente no caule pela região da bainha. Então, atente para essas características. Então, folha reticulinévea para dicotiledônia, folha paralelinévea para monocotiledônia. Então, olhe para o esquema na hora da prova, com relação à folha. Né? Quando você analisa o tipo de flor, além da flor, você pode pensar também na disposição dos vasos condutores no caule. Se eu te mostrar um caule de uma planta, angiosperma cortado, e os vasos condutores estão dispersos pelo citoplasma, né, pelo córtex, no caso, né, pelo citoplasma, pelo córtex, né, quer dizer, esses vasos estão espalhados, já sabe que se trata de uma monocotiledônia. Agora, se for os vasos centralizados na medula, aí você olha lá no desenho os vasos xilema e floema, eles estão bem no centro do caule. Eles chamam de medula. Aí tu pensa nas dicotiledôneas. Então, disposição dos vasos de uma monocotiledônia, disperso pelo córtex. Qual a disposição dos vasos de uma dicotiledônia? Centralizados na medula. Então, atente para isto. Tá? Que é uma outra diferença entre monocotiledônia e dicotiledônia. Aí você vai para o tipo de flor. Tá? Nas monocotiledôneas, a gente chama essas flores de flores feias. Não sabe por que na monocotiledônia a flor é feia? Porque você não sabe diferenciar quem são sépalas e quem são pétalas. As duas estruturas têm o mesmo formato e a mesma cor. Que a gente chama de flores homoclamídeas. O que é uma flor homoclamídea? Homo igual, né? Atente para isso. Homo igual. Homoclamídeas é porque pétalas e sépalas têm a mesma cor. Você não sabe diferenciar o cálice da corola. Tá certo? Aí a gente tem uma flor que a gente chama de homoclamídea. Característica de qual grupo de angiosperma? Das monocotiledôneas. Então atente para isso. Tá certo? Já nas dicotiledôneas, quando você olha para a flor de uma dicotiledônia, elas são chamadas de flores belas. Né? São flores bonitas. Por quê? Porque você sabe diferenciar quem são sépalas e quem são pétalas. Tá? Aí a gente chama de flor heteroclamídeas nas dicotiledôneas. Tá? Então, flor homoclamídea para mono. Flor heteroclamídea para dicotiledônia. Aí você pode pensar também, com relação à característica de flor, tá, na quantidade de pétalas que as flores têm. Nas monocotiledôneas, as flores são trímeras. O que quer dizer isso? Que ela tem 3 pétalas ou múltiplo de 3. Ela pode ter 3, 6, 9 pétalas. A gente tem uma flor chamada de trímeras. Tá? E também do tipo homoclamídea. Já nas dicotiledôneas, as flores podem ser dímeras, quando só tem 2 pétalas, tetrâmeras, quando tem 4 pétalas, ou pentâmeras, quando tem 5 ou múltiplo de 5. Então, atente para isso. 2 ou 4, dicotiledônia. 4, 8, 12, dicotiledônia. 5, 10, 15, 20 pétalas, dicotiledônia. Aí tu chama as flores de dímeras, da dicotiledônia, quando são múltiplos de 2. Tá? Tetrâmeras, quando são múltiplos de 4. E pentâmeras, quando são múltiplos de 5. Tá? Então, naquela questãozinha, alguém lhe dá uma flor, você tira a pétala, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Aí tu olha para a quantidade de pétalas. Se for 5 pétalas, 10 pétalas, 15 pétalas, dicotiledônia.
Se for 4 pétalas, 8 pétalas, 12 pétalas, dicotiledônea. Tá? Se for 2, 4, 8, dicotiledônea. Então é muito fácil. Tem flores dímeras, tetrâmeras e pentâmeras para dicotiledônea. Tá? Que é uma outra característica que diferencia um grupo do outro. Aí você vai para a quantidade de lojas. O que são as lojas? São aquelas cavidades encontradas dentro do fruto. Se você cortar um fruto, olhar o fruto nesse sentido, e tem só 3 divisões, são 3 lojas. Se cortar um fruto, tu olha que tem 5 divisões, são 5 lojas. Então 3 para mono, 5 ou 4 para dicotiledônea. Tá? Tenta cortar um fruto, como o tomate, corta um tomate. Aí tu vê quantas lojas tem, e dentro das lojas que você vai encontrar os carocínios e as sementes. Elas tem 5 compartimentos. São 5 lojas. Essa planta aí é uma monocotiledônea ou uma dicotiledônea? É uma dicotiledônea. Cortei uma outra, vi que só tem 3, né? 3 cavidadezinhas. 3 compartimentozinhos. São 3 lojas. Essa planta é uma mono ou uma dicotiledônea? Monocotiledônea. Então atente para isso. Certo? Então, para a gente diferenciar esses 2 grupos de angiospermas, que são questões muito recorrentes a nível de prova. Tá? Uma outra coisa que é importante a gente citar com relação a vegetal são os chamados fito-hormônios. Que são os hormônios, né, que atuam a nível fisiológico, a nível vegetal, a nível de planta. Tá? Outra coisa, hormônios em plantas, eles podem ser representados por várias substâncias, diferente de hormônio animal. Hormônio animal, ou ele é lipídico, ou ele é proteico. Hormônio em planta pode ser substâncias diversas. Uma vitamina pode ser hormônio para a planta. Uma vitamina B3. Tá? Gás como etileno pode ser hormônio para a planta. Então são substâncias diversas que podem funcionar como fito-hormônios ou hormônios vegetais. Tá? Tem alguns que são muito recorrentes a nível de prova. Por exemplo, aí tu tem o principal hormônio do crescimento, que a gente chama de auxinas. Né? A auxina é representada, o principal tipo de auxina é um ácido chamado de ácido indol-acético ou um ácido indol-butírico, tá? que funciona como auxina. Quais são as funções das auxinas na planta? Aí tu vai pensar a primeira. Está relacionado com o crescimento. Tá? Principalmente com o crescimento, né, que a gente chama de crescimento longitudinal. Tá? Tanto da raiz quanto do caule. Outra questão, né? A auxina, ele é um hormônio unipolar. Quer dizer que eles são produzidos nas gemas apicais, tá? E descem até a raiz. Tá? Então atente para isto. E a principal função da auxina na planta, tem várias funções, a gente vai falar disso, tá? É determinar o que a gente chama de crescimento apical, ou dominância apical do caule e dominância apical da raiz. A gente sabe que o caule, a parte dele que mais cresce longitudinalmente, tá? É o que a gente chama de olho da planta, que são as gemas apicais. Serve também para a raiz. Na região lá que a gente chama de região subapical da raiz. Tá? Então, crescimento, tu pensa em auxina. Qual é o principal hormônio vegetal que promove o crescimento caulinar e radicular? Aí tu pensa na auxina. Só que você deve pensar assim, ó, a auxina com relação ao caule e à raiz, eles são inversamente proporcionais. Quer dizer que a quantidade de auxina que estimula o crescimento do caule, ele inibe o crescimento da raiz. E a quantidade de auxina que promove o crescimento da raiz, inibe o crescimento do caule. Quer dizer que eles são inversamente proporcionais. Tá? A auxina que atua no caule é inversamente proporcional à auxina que atua na raiz. Então, quantidade diferente desse hormônio. Tá bom? Então, tem um ácido indol-acético ou ácido indol-butírico. Esse é o principal tipo de auxinas. Tá? Uma outra função que a gente pode relacionar com a auxina é que ela determina, né,
formação de frutos. Vamos ver qual é o hormônio que atua na parede do ovário, fazendo o ovário se hipertrofiar, dando origem a fruto. A auxina. Tá? Só que a auxina que promove o crescimento do ovário, ela é produzida na semente. Tá certo? Então atente para isso. A auxina, né, quando ela é produzida na semente, ela determina a dormência da semente. Mas ela favorece a hipertrofia do ovário. Tá certo? Fazendo o ovário crescer, dando origem ao que a gente chama de fruto verdadeiro. Porque os falsos frutos não têm uma ação direta da auxina. A auxina é produzida na semente. E a semente está dentro do fruto verdadeiro, e não no pseudofruto. Então atente para isso. Tá? Então, o hormônio que promove o crescimento do caule, auxina, o AIA, né? E também favorece o crescimento do ovário, formando os frutos verdadeiros. Outra coisa, promove, né, a abscisão de folhas e frutos. Uma folha, ela só cai do pé da planta quando ela se torna uma folha velha. Ela vai amarelando pela queda da quantidade de auxina na folha, até ela cair. A gente chama isso de abscisão da folha. Então, auxina e ácido abscísico são os dois hormônios que promovem a queda, que a gente chama de abscisão, das folhas, das flores e do fruto quando ele está maduro. Quando o fruto está verde, a quantidade de auxina que tem no fruto é igual a que tem no caule. Aí ele fica preso ao pé da planta. Quando a quantidade de auxina diminui no fruto, tá? Ele vai amarelando, ele vai amadurecendo, como a gente chama, tá? Consequentemente, promove a sua queda, a sua abscisão. O fruto só cai do pé quando ele está maduro. Quando ele está verde, ele não cai, a não ser que você arranque. Tá bom? Então, isso tudo tem a ver com a atividade da auxina. Então, atente para isso. Ok? Aí nós temos as giberelinas, né? As giberelinas, ele também promove o crescimento exagerado do caule, que a gente chama de estiolamento do caule. Tá? Esse estiolamento, ele serve para o seguinte: quando se você pegar uma semente e colocar ela muito profundamente, plantou a semente, botou ela muito no fundo, tá? Para ela conseguir crescer, né, e emergir acima do solo, ela precisa da giberelina. Estilamento é um crescimento exacerbado, exagerado do órgão. Ele pode ser promovido pela atividade de fungos. Então aqui tem um fungo chamado de giberela. E quando ele ataca a planta, ela tem um crescimento exagerado. Toma um aspecto amarelado. O caule não fica verde, ele fica amarelo quando ele é atacado por esse fungo. Como eles perceberam isso no fungo chamado de giberela, o hormônio que tem uma função semelhante, o bioidêntica aí, eles passaram a ser chamados de giberelinas. Tá? Estiolamento do caule, giberelina. Se não falar em estiolamento, tu pensa em auxina. Ou então tu pensa nas citocininas, que promove a citocinese das gemas apicais. Tá? Citocinese é o processo de mitose. As plantas sempre crescem por mitose. E depende do mecanismo que falar. Se tem a ver com auxina, com giberelina ou com citocininas. Tá bom? Então atente para este lado. Aí tu tem o ácido abscísico, que promove também o crescimento, a queda da folha e do fruto. Se chama isso de abscisão. Daí o hormônio que é responsável pela abscisão, a gente chama de ácido abscísico, junto com a auxina. Tá? Aí você vai ter um hormônio chamado de etileno, que é um gás. Tá? Então, o que o etileno faz? Ele promove o amadurecimento dos frutos e o apodrecimento do mesmo. É por isso que tem aquele ditado popular: se você pega um fruto muito maduro e coloca com os outros frutos, aquele apodrece e amadurece os outros. Se você pegar um fruto maduro, muito maduro, e colocar junto com os outros que já estão maduros, aquele apodrece os que estão maduros, pela atividade do etileno, que é promover a maturação de frutos. Tá? Tanto que, quando a pessoa quer amadurecer um fruto da noite para o dia, se coloca em câmaras
que contém uma pedra chamada de carbureto. Você coloca o carbureto na água e pela reação química do carbureto com a água, ele libera esse gás chamado de etileno, que é um gás altamente inflamável, que é aquele mesmo gás que você vê nas oficinas de carro, o cara soldando as chapas, tá? Que você vê lá no maçarico, né? É esse gás chamado de etileno. Então é um gás altamente inflamável. Só que para a planta, ele funciona como um hormônio que favorece a maturação, quer dizer, o amadurecimento do fruto e também das folhas. Então atente para isso, tá? São algumas características relacionadas com hormônios vegetais. Eles podem abordar aí a nível de prova, tá? Ó, com relação a fruto, né? A gente tem que pensar o seguinte: quando você olha a estrutura de um fruto, é formado a partir da hipertrofia do ovário e o óvulo que foi fecundado, tá? Ele é formado a partir que a gente caracteriza a semente. Então a semente é o óvulo fecundado, o fruto é o ovário hipertrofiado, tá? Usando quais são os tecidos que eu vou encontrar dentro da semente? Tu pensa em duas coisas importantes. A semente é dividida em tegumento e amêndoa. Tegumento é a parte externa, que a gente chama de casca da semente. E a amêndoa que está dentro. Se for uma monocotiledônia, só tem um cotilédone. Se for uma dicotiledônia, tem dois cotilédones. Nas monocotiledôneas, né? E na dicotiledônia tem um tecido nutritivo, que a gente chama de endosperma, que é formado na segunda fecundação, porque a primeira fecundação, o núcleo espermático se une com a osfera formando o zigoto. E na segunda fecundação, o segundo núcleo espermático se junta com os núcleos polares, formando um tecido triploide. E esse tecido triploide a gente chama de endosperma secundário, porque na gimnosperma, o endosperma é primário, formado pelo desenvolvimento do saco embrionário. E é haploide, cuidado com isso na prova. Quando os cromossomos têm um endosperma em uma gimnosperma, ele é haploide. E nas gimnospermas ele é haploide. E nas angiospermas ele é triploide. Ele é formado pela união do núcleo espermático com dois núcleos polares. E cada núcleo desse tem N cromossomos. Sendo que a quantidade de material genético maior é sempre de origem materna, no caso das angiospermas. 2N da parte feminina com N da parte masculina. Aí forma o tecido triploide, que a gente chama de endosperma. Esse endosperma nas monocotiledôneas, ele é chamado de albúmen. E nas dicotiledôneas a gente chama mesmo de endosperma. Então quando ele fala sementes que contêm albúmen, monocotiledônea. Sementes desalbuminadas, dicotiledônea. O albúmen é o mesmo endosperma secundário. Qual a função desse endosperma? É fazer a nutrição da semente. Nutrir a semente no processo de germinação do embrião. Tá? Então, quando você planta a semente, dentro da semente tem um tecido nutritivo que vai nutrir o embrião. Eu chamo isso de endosperma secundário. E nutrir o embrião funciona como o vitelo do ovo do animal. Vou fazer uma analogia. O vitelo nutre o ovo de um animal. E quem nutre o ovo de uma planta superior? Endosperma. Pode ser primário na gimnosperma e secundário nas angiospermas. Então, tem uma função de nutrição, uma função nutritiva. Tá? Então atente para esse aspecto aí, para esse lado. Aí você vai pensar o seguinte, né? No caso aí das plantas com fruto. Então, quando a gente for analisar um fruto, o fruto é dividido em duas partes, pericarpo e semente. Pericarpo representa o ovário e a semente representa o óvulo fecundado, aí desenvolvido. Então, atente para isso. Tá? O pericarpo é o próprio fruto. Tá? E ele é constituído por 3 camadas de células. Uma que a gente chama de casca, que é o epicarpo. Aí tem uma parte do meio, que é o mesocarpo. Tem uma parte interna que a gente chama de endocarpo. Então o pericarpo, que é o fruto, que é o ovário, ele é dividido em 3 camadas. Epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Geralmente a parte que é consumida, ou que é comestível do fruto, representa o que a gente chama de mesocarpo,
que é a parte do meio, apesar que existem exceções. Tá? Por exemplo, quando você corta um mamão, que você vai comer o mamão, você está comendo o mesocarpo dele. A casca você descarta, apesar que tem muito nutriente ali. Tá? E o endocarpo é aquela partezinha que fica quase que envolvendo o caroço do mamão. Então atente para isso. Então, geralmente a parte comestível de um fruto é o mesocarpo. A exceção que a gente pode falar, que existem exceções, quando, por exemplo, quando você come uma acerola, tu come o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Só descarta a semente. Então isso varia muito de fruto para fruto. Mas geralmente quando eles colocam isso na prova, geralmente a parte comestível do fruto representa qual? O mesocarpo. Aí tem as exceções, como ocorre com a laranja, com o limão e com a tangerina. Então a parte comestível da laranja não é o mesocarpo, é o endocarpo. Quando você descasca a laranja, tu tira a parte amarela, que é o epicarpo, fica aquela parte branca, que é o mesocarpo, que é amarga, né? E dentro tem os gomos. Esses gomos representam o endocarpo. Tá? Então, com o que você come da laranja? O endocarpo. Tá? Mesocarpo não, porque o mesocarpo é aquela parte branca que geralmente é amarga. Serve para o limão e para a tangerina. São aparentados aí da laranja. Então, nem toda a parte comestível do fruto é o mesocarpo, mas aí tu tem que analisar na hora da prova do que ele está falando. Tá? Quais características eles estão falando com relação a este fruto. Tá bom? Então, atente para isso. E tu tem a semente, né? Só que assim, ó, quando ele for classificar os frutos, ele é dividido em 3 grupos. Tá? Cuidado com isso. Tipo de frutos é diferente de classificação de fruto. Quando você divide os tipos de frutos, você vai dividir assim, ó. Você tem pseudocarpos ou pseudofrutos. E o nome já está te dando uma pista. Se ele é pseudo, se ele é falso, é porque não tem origem no ovário. Ele tem origem numa outra parte da flor que não representa o ovário. Aí eu citei para vocês, por exemplo, o pedúnculo floral forma o caju. E o fruto verdadeiro do cajueiro é a castanha. A parte carnosa que a gente come do cajueiro é um falso fruto. Que parte é aquela? Pedúnculo floral. Quando você analisa a maçã, a pera, o morango, a amora, o abacaxi, o figo, né, ele representa o receptáculo floral. Como o receptáculo não é ovário, é pseudofruto. Como o pedúnculo não é ovário, ele é pseudofruto. Então, um fruto, para ser verdadeiro, tem que ter origem no ovário. E ele vai dividir os frutos assim, ó, tá? Em 2 grandes grupos. Um fruto que ele vai chamar de frutos carnosos e outro que ele vai chamar de frutos secos. Tá? Usando que caracteriza um fruto carnoso? Pericarpo suculento, produz polpa. O que é um fruto seco? Pericarpo não suculento, não produz polpa. Tá certo? Então, um fruto carnoso, pericarpo suculento. Né? Fruto seco, pericarpo não suculento. Só que a gente vai dividir tanto os carnosos quanto os secos em 2 subgrupos, de acordo com o que a gente chama de deiscência do fruto. O que é a deiscência? É a abertura. Tem frutos que não se abrem quando maduro, e tem frutos que se abrem quando maduro. E essa abertura serve para o fruto jogar a semente para fora, para que ela possa germinar. Apesar que tem frutos que não ocorre esse mecanismo. Frutos que não se abrem são indeiscentes. Frutos que se abrem são deiscentes. Deiscência, não é decência. É deiscência, que quer dizer abertura. Então, indeiscentes, eles não abrem. Amadurece, apodrece, mas não abre para botar a semente para fora. Deiscentes, quando eles amadurecem, eles abrem para jogar a semente para fora. Então, essa é a função dessa tal de deiscência no fruto. Tá? Então, eu tenho frutos indeiscentes e deiscentes. Serve tanto para os frutos carnosos, quanto para os frutos secos. Tá? Então, quando ele fala assim, nos me dá exemplo, que eles podem abordar ali de prova, de frutos carnosos indeiscentes, quer dizer, aqueles que não se abrem quando maduro. É muito fácil você identificar.
Se um fruto carnoso ele é indeiscente, né? Ou deiscente. Aí você pensa em dois grupos. Primeiro grupo dos indeiscentes. Tem o que a gente chama de baga e o que a gente chama de drupa. Como é que eu vou diferenciar uma baga de uma drupa se ambos são carnosos e se ambos são indeiscentes? Aí você analisa a quantidade de sementes ou de caroços que você encontra dentro desse fruto. Se você tem um fruto carnoso que apresenta várias sementes, aí você chama esse fruto de baga. Se você tem um fruto carnoso que só tem uma semente, um único caroço, você chama isso de drupa. Então é muito fácil. Então vamos pensar. Mamão tem uma ou várias sementes? Várias. Então mamão é uma baga ou uma drupa? É uma baga. Ele tem várias sementes. Acerola, outra baga. Melancia, outra baga. Tá certo? Atenta para isso. Teve mais de uma semente, vai, isso é uma baga. Agora, se tiver uma única semente, aí tu chama isso de drupa. Lembre que a manga só tem um caroço. É um fruto carnoso. Então, é baga ou é drupa? É drupa. Tá? Açaí é uma baga ou é uma drupa? É uma drupa porque cada fruto do açaí só tem um caroço. Ameixa é baga ou é drupa? É drupa, porque só tem um caroço. Muito fácil. Tá certo? Então, agora tem uma coisa que a gente não deve confundir, que pode gerar essa uma confusão na hora da prova, é porque os frutos, independente se ele é baga ou se ele é drupa, eles podem ser colocados ou dispostos em cacho, em espiga, em umbrella, né? E assim por diante. Tá certo? Então, por exemplo, quando você olha a uva, ela é colocada em cacho. Só que o fruto da uva, da parreira ou da videira, é um fruto do tipo baga. Então, ela é uma baga colocada em cacho. Quando você olha para o açaí, né? Atente para isso. O açaí só tem um caroço em cada fruto. Então, é uma drupa. Só que ele é colocado também em cacho. Então, não confundam a quantidade de fruto com a quantidade de sementes. A nível de fruto carnoso, porque isso pode gerar confusão. E na hora da prova você pode ficar meio perdido com isso. Tá? E não confundir número de sementes com número de cotilédones. Cotilédone está dentro da semente, dentro do caroço. E a semente é o óvulo que foi fecundado. Então, se você tem um ovário que só tem um óvulo, ele vai formar uma drupa. Se tu tem um ovário que tem vários óvulos, ele vai constituir uma baga. E para cada semente é um óvulo que for fecundado. Você imagina a quantidade de óvulos que são fecundados numa melancia, um pé de melancia. Cada sementezinha preta daquela que tu olha dentro da melancia, foi um óvulo que foi fecundado. Então atentem para isto. Tá bom? Então anotem isso e fiquem muito atentos. Então esses são os indeiscentes. Se você pega uma manga, deixa ela vai amadurecer, vai apodrecer, mas ela não abre para colocar o caroço para fora, porque ela não tem deiscência. Se você pegar o mamão, que é uma baga, deixar ele no ambiente, ele vai amadurecer, vai apodrecer, mas ele não vai abrir para colocar a semente para fora. Por quê? Porque não existe deiscência nesse tipo de fruto. A gente chama de frutos indeiscentes. Tá? Só que existe os que a gente chama de deiscentes. São conhecidos como cápsula carnosa. E na maioria dos livros que você vai estudar, ele vai só falar em baga e drupa. E às vezes esquece de falar o que a gente chama de cápsula carnosa. Então, cápsula carnosa é um fruto carnoso deiscente, já que a maioria são indeiscentes. Tá? Mas, Luzane, cápsula carnosa, qual é a característica desse fruto? Aí tu pensa numa baga, uma baga metida à besta. Por quê? Porque as bagas são indeiscentes.
E a cápsula carnosa é uma baga com deiscência, quer dizer, uma baga que se abre. Aí tu tem como exemplo de baga que abre, tu tem a graviola, tu tem a fruta de conde, que a gente pode chamar também de ata, né? Tu tem um melão de São Caetano, que é um melãozinho amarelo, né? Conhecido também como melão japonês, tá? Se você olhar o melão de São Caetano, quando ele está bem madurinho, ó, ele racha, ele abre e os caroços são colocados para fora. Isso que a gente chama de deiscência. Então, quando não tem esta deiscência, eu chamo de indeiscentes. Quando tem, eu chamo de deiscentes. Tá? Serve para os frutos carnosos. Então, fruto carnoso deiscente, cápsula carnosa. E os outros são indeiscentes, que é a baga e a drupa. Então, atenta para esse lado. Tá bom? E nós temos os secos. Porque na natureza existe muito mais fruto seco do que fruto carnoso. E a gente pensa que é ao contrário. Existe mais fruto carnoso do que fruto seco. Na natureza tem muito mais frutos secos do que carnosos. A biodiversidade de fruto seco é maior do que a biodiversidade de fruto carnoso. Tá? Então atente para isso. A variedade, no caso. Né? E no caso dos frutos carnosos, né, indeiscentes e deiscentes. Fruto seco, tu pensa da mesma forma. Tem frutos secos indeiscentes, quer dizer, que não abrem, amadurece, apodrece, mas não abre. E tu tem os frutos secos deiscentes, aqueles que se abrem quando maduram. Tá? Frutos secos indeiscentes, que não tem abertura, você pensa em dois. Tá? Tu tem um que a gente chama de aquênio, ou frutículo, tá? Que é um fruto pequenininho, seco, muito confundido com caroço. Tá? Quais são as plantas que têm fruto do tipo aquênio? Tu pensa assim, ó, em todas as plantas, né, que tem pseudofruto carnoso. Lembra do morango? Né? Quando você está comendo morango, tu não está comendo o fruto verdadeiro, você está comendo um pseudofruto. O que é o fruto verdadeiro do morangueiro? Aqueles carocinhos que tem na casca do morango. Cada carocinho daquele é um frutículo. E esse frutículo é que a gente chama de aquênio. Tá? Então é um fruto seco que não abre quando maduro, porque ele é indeiscente. Tá certo? Então tu pensa assim, ó. Quem tem fruto do tipo aquênio? Aí tu pensa na maçã, na pera, no morango, na mora, no abacaxi e no figo. Apesar que no abacaxi e no fígado a gente considera como uma infrutescência. Conjunto de frutos que se fundiram. Carnoso ou seco? Seco, porque a parte carnosa é o falso. É meio complicado às vezes a gente entender isso na prova. Tá? Então o fruto da macieira, que é o pé de maçã, é um frutículo ou aquênio. Quando você corta a maçã, não tem o miolo duro, aquela parte que é o fruto verdadeiro da macieira. Aquela parte carnosa e suculenta que fica por fora é um receptáculo floral, que é o tal do pseudofruto. Tá? Então atente para esse lado. Ok? Aí você pensa, né, no caso aí do aquênio ou do frutículo. Morango, macieira, né? Morangueiro, macieira, pereira, tá? Figueira, abacaxizeiro, tudo tem esse tipo de fruto. O fruto verdadeiro do abacaxi é aqueles pontozinhos que estão em escama, encontrado na casca do abacaxi. Tá? Isso gera uma certa confusão. E tu tem um outro que a gente chama de cariópse, conhecido como grão. Cariópse ou grão. Toda planta que tem fruto do tipo grão, a gente chama de gramínea. Então, cariópse ou grão, gramínea. Tá certo? Então, atento para isso. O que caracteriza esse fruto? É que ele é um fruto seco que está unido à semente só num ponto. Que a gente chama da região do funículo. Então, você tem um fruto seco que se une à semente num único ponto, eu chamo isso de aquênio. Se ele estiver totalmente fundido, né, com a semente, aí eu chamo isso de cariópse ou grão. Tá? Outra coisa, planta que tem fruto do tipo grão, a gente chama de gramínea. Arroz é uma gramínea, o milho é uma gramínea, o trigo é uma gramínea, a cevada é uma gramínea. Cuidado com isso. Tá?
Para não gerar uma certa confusão. Olha, feijão não é grão. Soja não é grão. É uma terminologia equivocada que eles falam aí no meio de comunicação. Tá? Então, grão é um fruto que eles chamam de cariópse, que é um fruto seco que está totalmente fundido com a semente numa única estrutura. Tá? Lembra, por exemplo, do arroz. Quando você olha para o arroz, tem uma palha amarela que fica por fora. Esse é o fruto verdadeiro do arrozeiro. E dentro disso tem o arroz, né, que é a parte que geralmente a gente come. Que é a parte branca. Está dentro daquela palha amarela. Essa palha amarela que é o fruto do arrozeiro. Que a gente chama de grão. E dentro do fruto encontra a semente, que é aquela parte branca, né, que a gente come todo dia. Então o que você come do arroz? É o fruto ou a semente? É a semente. O fruto você descarta ou então faz ração para dar para animal. Tá certo? Então atente para isso. E esse fruto a gente chama de fruto do tipo cariópse ou grão. Grão de milho, grão de arroz, grão de cevada, grão de trigo. Aí tá correto. Feijão não é grão. Tá? Vamos já falar dele para tirar essa confusão que se faz muito a nível de prova. Tá bom? Então o grão, aí tu vai pensar, é um fruto totalmente fundido com a semente numa única estrutura. Tá? Então atento para isso. E nós temos os que a gente chama de deiscentes, quer dizer, aqueles que se abrem quando maduros. Aí tu tem um representante principal, que a gente